meio lento o meu computador hoje. Não sei o que aconteceu. Estão vendo a tela, né? Sim, prof. Legal. Bom, hoje a gente vai trabalhar a seção 1, 2, né? A gente vai trabalhar com série de juros simples. Então, na aula passada, a gente viu como que a gente embute os juros simples no capital, né? E só que o que a gente viu na aula passada, a gente tem um valor, um capital, aí é colocado um juros num período, por exemplo, um ano, então a gente via o prazo depois de um ano, né? Quanto que seria esse valor colocado num juro, né? A série de juro, ela trata, a gente vai ver as parcelas, né? Como que a gente vai fazer alguma coisa se a gente compra em vezes, 3, 4 vezes, como que isso é embutido o juro em cada parcela, tá? Por isso que é o nome de série de juros simples, tá bom? Uma primeira coisa, se ainda tem alguém que está fora do grupo de WhatsApp, né? Aqui está o link, né? Para ficar no grupo, fica mais fácil a gente se comunicar pelo WhatsApp, né? Se tiver alguém que ainda não esteja no grupo, peço que vocês repassem o link, né? Às vezes a pessoa não está assistindo a aula, aí no grupo do WhatsApp eu passo o link de acesso à aula, né? Então, é uma forma de comunicação interessante, tá? Outra coisa, principalmente para o pessoal do primeiro semestre, né? Vocês entrando lá no AVA, tem algumas disciplinas, né? Que é para vocês fazerem os exercícios, fazerem curso, né? E essas disciplinas, elas acumulam pontos em todas as outras disciplinas. Por exemplo, a gente tem matemática financeira, né? Tem os exercícios da matemática financeira. Mas, se você fizer exercício do desafio nota máxima, vai cair no matemática financeira, vai cair no contabilidade introdutória, vai cair na parte de legislação que vocês têm também. Então, esse curso, desafio nota máxima, ou vocês têm esses cursos de ED, além disso, né? Cultura digital ou projeto de vida, acho que projeto de vida quem tem é o pessoal do segundo, né? Então, esses cursos que tem ED são obrigatórios fazer até o final do curso, né? Então, não é porque está lá que não pense que é optativo, são obrigatórios fazer. Então, conforme vai tendo tempo, vocês vão fazendo esses cursos, né? E também o desafio nota máxima, deem uma entrada lá, e aí vocês vão acumular pontos para todas as disciplinas. Então, fazendo isso aqui ajuda até acumular mais pontos para aprovação, tá? Então, não deixem passar isso, não deixem acumular também, tá bom? Bom, então, o que a gente viu na aula passada? Quem não conseguiu assistir a aula passada, né, que a gente falou sobre esse assunto, a aula está gravada lá no AVA.
na sessão 1.1, eu coloquei o link de gravação da aula, então dá para assistir a aula, tá? Quem perdeu a aula passada, tá bom? Todas as aulas eu vou colocar o link lá na aba aula, da aula, tá bom? Então, o link que eu subo a aula gravada pro YouTube, tá? Então, quem perdeu a aula, a gente falou sobre essa fórmula, né? Que é aquilo que eu falei no início da aula. Então, a gente tem o C é um capital, vamos dizer, eu tenho um valor que eu quero ou emprestar para alguém, e aí, no final de um ano, quanto que essa pessoa vai me pagar, né? E quanto ela vai me devolver ao montante, né? Então, a partir daí, a gente tem essa fórmula, né? Que I é a taxa e N é a quantidade do período, né? Então, se o nosso juro é mensal, a gente vai ter uma cobrança anual, então aqui o nosso N vai ser 12, né? Se a nossa taxa for anual, então o nosso período vai ser 1, porque é só um ano que a gente vai estar recebendo, nesse caso, nesse exemplo de um ano, tá? Então, o N aqui está muito ligado à taxa que é apresentada. Então, a gente fez alguns exercícios na aula passada sobre isso, tá? Se teve dúvida, refaz. Eu sempre falo com relação à matemática, né? A gente só aprende fazendo, a gente só cria dúvida a partir do momento que a gente faz, tá? Então, essa aqui é a equação do montante que a gente viu a aula passada. E também eu falo, não deixem acumular dúvidas, né? Então, cada aula vão fazendo exercícios para reforçar o que a gente fala na aula. Se tiver dúvida, tem o grupo de WhatsApp, manda mensagem, não entendi isso aqui. Se for simples, a gente explica pelo WhatsApp. Se for um pouco mais trabalhoso, a gente faz no primeiro dia logo no primeiro assunto da aula, a gente tira algumas dúvidas, tá bom? Aí a gente tem também que o capital, ele se tiver uma entrada, né? Se teve uma entrada, o capital ele não é mais o valor total do valor à vista, a gente tem que subtrair a entrada. Então, o capital ele é o valor à vista menos a entrada, tá? Então, a gente só vai colocar os juros em cima do capital, aquilo que é o restante tirando a entrada. Não pode se cobrar um juro se a pessoa pagou deu uma parte de entrada, né? A gente só vai colocar juro aquilo que vai correr com o tempo, tá? Então, só relembrando um exercício, né, para dar uma aquecida, né? Então, ó, uma pessoa realiza uma compra cujo valor à vista é R$ 800, mas dá uma entrada de 350 e o restante será pago após 2 meses sobre uma taxa de juros simples de 42% ao ano, né? Então, o que a gente tem que primeiro ficar atento, né? A gente está falando em meses e a nossa taxa em ano, né? Então, a gente também viu na aula passada a parte da taxa equivalente. Então, como a gente está falando aqui, a gente tem um período de meses, a gente tem que transformar essa taxa de 42% ao ano tem que transformar em mês. Então, como que a gente faz? A primeira coisa é dividir, né, a taxa que é anual por 12, que o ano tem 12 meses, e a gente vai chegar na taxa mensal. E aí, após isso, a gente consegue aplicar aquela fórmula do montante, a gente vai chegar no valor, né? Então, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem que o valor à vista é 800, o valor da entrada é 350, o N são dois meses, né? A taxa equivalente, né, é 42% sobre 12, que dá 3,5, ou 0,035, aquilo que eu comentei também, na nossa fórmula, que está aqui do montante, a gente não vai usar o I em porcentagem,
a gente vai usar ele em decimal. Então, 3,5% é a mesma coisa que 3,5 dividido por 100, que vai dar o 0,035, tá? Então, a gente tem que o capital é o valor à vista menos a entrada, então o capital vai ser 800 menos 350, vai dar 450. Então, já vamos substituir na nossa fórmula aqui 450, 1 mais o 0,035, que é a taxa equivalente que a gente calculou mensal, vezes 2, que é o N do nosso período, né? Então, o nosso montante vai ser, aqui essa conta aqui vai dar 1,07, então o nosso montante vai ser 481.500. Então, quer dizer, se a gente tinha uma compra de 800, a gente deu 350 de entrada. Então, a gente vai colocar juros em cima só dos 450, o que restou, né? Então, o que a gente vai pagar em cima desses 450? A gente vai ter um valor final como 481,50. Lembraram? Sim, Pessoal que prof, não tudo tinha visto, certo. entendeu? Sim, prof. Legal. Então, aqui é tranquilo, né? Só aplicar, pegar, e aí que eu falo sempre, né? Faz um memorial de cálculo, coloca os valores e as letras, né? Para ter a ideia, aí é só aplicar a fórmula do montante, tá? Então, isso é para quando a gente tem um valor para ser pago no final do período, tá? Então, aí tem uma pergunta também, né? Qual seria o valor pago após um ano, né? Você saberia responder? Quer dizer, o que acontece? A nossa taxa já está em um ano, né? Então é só usar a fórmula colocada um ano aqui, né? Então o cálculo é o mesmo, né? Só que aqui a gente, ao invés de usar aquela taxa equivalente, a gente já vai usar os 42%, que é uma taxa anual, né? E como a taxa já é anual, o nosso N é 1 de um ano, né? Então, 1 mais 0,42 vezes 1, aí vai ser 450 vezes 1,42, 639. Então, se eu for financiar R$ 450 em um ano com uma taxa de 42% ao ano, eu vou pagar no final 639. Então, a diferença de 639 para 450 é o juro que a gente está pagando nesse período de um ano, tá? Então, esse aqui é relembrar um pouco da aula passada, né? E agora aqui nós vamos trabalhar em cima da série de juros simples, tá? Então, o que a gente tem? A série de juros simples poderia ser também como denominação parcelamento em juros simples ou financiamento em juros simples. Então, é aquilo. A gente vai pagar a nossa dívida não de uma vez só, como foi nos casos anteriores, a gente vai pagar em parcelas, um pouco por mês. Só que é aquilo, cada mês ele vai ter um juro adicional do mês anterior, né? Então, a gente parte da equação do montante, né? E o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso capital, ele vai ser o montante sobre 1 mais I vezes N, né? E a partir daqui, a gente chega a gente vai começar a trabalhar com um novo tipo de equação, né? Com essa nova forma de apresentar a equação geral do montante de juros simples, podemos explicar a série de juros simples considerando que cada parcela ou prestação são pequenos montantes, né? E o valor à vista de uma compra é o capital
conforme a gente tem aqui na figura, né? Então, é isso aqui que a gente vai fazer, né? A gente tem o capital, ele está no mês zero, na hora da compra. Aí a gente tem a parcela 1 vai ser o montante 1, a parcela 2 vai ser o montante 2, e aí quantas vezes a gente for fazer o pagamento, né? Então, dessa forma aqui, o que que é feito? É feito um cálculo geral, né? E aí a gente chega no montante que é padrão para todos, tá? Para todas as parcelas, tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, os problemas de agora em diante, eles vão falar que a gente vai, como que a gente vai fazer? A gente tem um valor à vista, e aí esse valor à vista vai ser pago em vezes. Então, vamos ver como que a gente vai fazer para pagar, para calcular isso, tá bom? Então, aí é aqui que ele traz, né? O nosso capital é o montante 1 sobre 1 mais I sobre N1, mais M2 sobre mais 1 mais I sobre N2 e até quantas parcelas a gente tiver, tá? Isso aqui assusta um pouco, essa fórmula aqui, mas vocês vão ver que é super simples calcular, tá? Então, aqui a gente já tem um exemplo para ficar mais fácil o entendimento, para não se assustar muito com aquela fórmula, né? Então, uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais. Sabendo que o preço à vista é 740, o parcelamento será realizado sobre taxa de juros simples. Isso é que vocês têm que ficar sempre atento, né? Depois nós vamos aprender juro composto, mas sempre vai estar escrito qual que é a forma do juro, né? E aqui a gente tem 4% ao mês. Então, determine o valor de cada parcela. Então, sempre que a gente tiver uma descrição, a gente vai fazer uma interpretação. Então, a gente tem 2 vezes iguais e mensais. Então, a gente tem 2 parcelas iguais que a gente está chamando de M. Ou seja, cada uma delas vale M mensais. Então, ocorrerão nos meses 1 e no mês 2 a partir da compra, tá? Então, aqui, isso aqui é o que está dizendo esse descritivo para a gente, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o capital 740, a taxa de juros é 4% ao mês, ou em decimal 0,04, né? E aqui a gente já tem apresentando como que vai estar como que vai ser o nosso desenho de pagamento, né? Então a gente tem o valor à vista aqui, 740, a gente vai pagar um valor M no mês 1 e o mesmo valor no mês 2. Então, a gente vai embutir o juro para esse período e embutir o juro para esse período também, tá? Então, vamos ver como que a gente faz isso com a fórmula, tá? Então, aqui a gente tem o C, né? Então, aqui a gente tem aquela fórmula que parece complicada, né? Mas, então, esse aqui, o 740 é o C. E aí, como que a gente faz? A gente tem o M, que é o valor que a gente vai pagar, né? Montante, sobre 1 mais o 0,04 é o I, e o 1 aqui é o mês 1, né? E no segundo, o que que a gente tem? 1 mais 0,04, que é o I, vezes 2, que é o mês 2. Então, montamos a nossa formulinha, tá? Então, só a gente pegou dessa fórmula complicada aqui, nós pegamos só essas 2 primeiras partes, tá? Tanto faz o C vir antes do igual ou vir depois do igual. Aqui ele inverteu para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então, depois que a gente montou, aí é só calcular, tá? Então, como o M aparece 2 vezes, né? O que que ele fez aqui? Ele colocou em evidência, né, o M, multiplicando pelas frações, né? Então,
relembrando lá da nossa educação básica, que a gente pode deixar em evidência um item, né, multiplicado pelos outros. Então, se eu fizer aqui depois a multiplicação, o m fica aqui no lugar do 1 e o m fica aqui no lugar desse outro 1, né? Então, para que a gente fez isso? Para facilitar o nosso cálculo, né? O que a gente fez? A gente quer calcular o m, aqui é matemática pura lá da nossa educação básica, né? A gente isola o m para poder calcular o valor dele, né? Então, se a gente fez isso aqui, vai chegar e fazer o cálculo 1 sobre 1,04, 1 sobre 1,08 e vai ter o valor, tá? Relembraram dessa propriedade da matemática? Sim, pro. Legal. Então, se tiver dúvida na matemática, dá uma recorrida lá no nosso passado lá que chega. Mas isso aqui é só fazer isolar. Nós vamos fazer várias vezes os exercícios isolando o valor do m, tá? Então é só lembrar da parte da matemática lá, né? E aí o que a gente tem? 1 sobre 1,04 dá 0,9615. 1 sobre 0,8 é 0,9259. E aí tem o m, né? Só fizemos esse cálculo aqui desses dois, tá? Aí o que a gente fez? Somou esses dois, o 0,9615 com 0,9259, chegamos no 1,8874 vezes m, né? Aí, como estava multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, o m é 740 sobre 1,8874. Então, nosso m é 392,07, tá? Então, o que é o m? Então, cada parcela que a gente vai pagar, né, vai ser de 392,07, tá? Então, quando a gente faz um financiamento, e aí vai se fazer, você vai comprar uma geladeira e você vai pagar em 12 parcelas iguais, né? É isso aqui que é feito na loja lá, né? Então, mas ele já te dá, quando você pega lá para calcular, ele já fez esse cálculo aqui, mas essa fórmula que ele está usando, tá? Deu para entender, pessoal? Eu sim, professor. Eu fiquei com dúvida ali só na parte de que virou 1 sobre 1,04 para aquele número ali. Tá. Então, esse aqui é a propriedade de você isolar um item, né? Então, ó, aqui a gente tem M e aqui a gente tem M, né? Aham. Então, aqui, como não tem nada na frente dele, se a gente estiver multiplicando por um vezes M, não muda o valor, né? É que quando tem um valor aqui, o 1, né, vezes o M, ele não aparece, tá? Aham. Então, ele não muda o valor. Então, para que a gente colocar 1 vezes M, né? Se fosse 2 vezes M, ele tinha que estar. Mas como tem o 1, tanto faz você colocar 1 vezes M como só o M, tá? Então, aqui, a matemática é sempre assim, ela vai sempre na linha de simplificar, né? Então, a gente tem que entender que aqui tem o 1, tem um na frente aqui e um na frente aqui. E aí, o que a gente faz? A gente pode tirar os dois M's daqui e colocar ele aqui multiplicando, tá? Então, a gente tira os dois, Ah, coloca o entendi. parênteses aqui, tá? E ele ficou fora aqui, tá? Se a gente quiser voltar, é só fazer, como ele está multiplicando aqui, é só fazer isso aqui, ó. M vezes 1 vai ficar 1M. M vezes 1 vai ficar 1M. Aí você tira o M daqui, tira o parênteses, a gente volta nessa posição aqui, tá? Não, tranquilo. Valeu, Tranquilo? professor.
Essa é aquela propriedade distributiva que a gente tem na matemática, né? Aham. Tá? Mas é só relembrar, aqui a gente está usando mesmo matemática pura, é para facilitar, né? Se a gente fosse, até daria para fazer do jeito que está aqui, né? Aí a gente teria que fazer, aqui ia dar 0, a gente ia ter que fazer o cálculo, aqui fica mais simplificado, tá? Mas Aham. da forma que está aqui, também daria para calcular, tá? Não, tranquilo. Tá? No geral, deu para. O importante é entender aqui, pessoal, ó. Vou voltar. A gente tem o capital 740, o juros 0,4 e duas parcelas, né? E aí o que a gente fez aqui? Ó, no N1 aqui, a gente usou 1, que é a parcela 1. No N2, a gente usou o 2, que é a parcela 2. O M é o mesmo para todas. A gente está falando que vai ser parcelas iguais. Então, a gente pegou toda essa fórmula e colocou aqui. Se a gente tivesse 3 parcelas, ia ser, se teria que ter mais um aqui, né? Ou mais um aqui, M aqui, tá? Então, a gente chegou no valor do nosso M, quer dizer, se a gente comprar alguma coisa em 3 vezes, em 2 vezes, no valor de 740, com um juro de 0,4% ao mês, em 2 parcelas, a gente vai pagar 2 parcelas de 392,07, tá? Tudo bem? Tudo certo, pro. Legal. Tranquilo, tranquilo. Então vamos em frente, seguindo. Então, são 2 parcelas mensais iguais de 390. Se a gente fizer 392 vezes 2, né, que são 2 parcelas, ou somando, 392,07, somando 2 vezes, vai dar 784,14. Quer dizer, a gente está pagando R$ 44,14 de juro para essa compra, né? Então, é essa linha de pensamento, tá? Então, vamos ver um outro aqui para a gente ir reforçando o aprendizado, tá? Então, um produto está com sua venda anunciada em 2 parcelas iguais a R$ 400. Então, aqui, o que acontece? A gente não tem o valor total, né? A gente tem as parcelas. Então, ó, 2 parcelas iguais vencendo em 2 meses. Então, tá aqui, ó, 400 mais 400. Com uma entrada de 200, está aqui a entrada 200. Então, tendo conhecimento desses valores, foi colocada uma taxa de 60% ao ano, né? Qual o valor do produto? Tá? Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber o valor do produto à vista, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: a nossa taxa está ao ano, né? Então a gente está falando em meses, tá? Então é mensal, a gente tem que transformar em mensal, tá? Tudo bem? Aham. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que primeiro transformar, né? Então a gente pega aqui 0,60 dividido por 12 vai dar 0,05 ou 5% ao mês, tá? Aí o que a gente tem? O valor à vista menos o 200, né? É igual 400 sobre 1 mais 0,5 vezes 2, mais 400 sobre 1 mais 0,5 vezes 3, tá? Só relembrando aqui. Ele fala que vai vencer em 2 meses. Então, ele começa a vencer a partir do segundo mês, tá? Então, é aquele negócio que o pessoal... Esse aqui é um exemplo que o pessoal fala. Compre agora e comece só a pagar no carnaval, né? Então,
se você falar, compre agora e comece só a pagar no Natal. Então, a gente está aqui, a gente está em agosto, você fala assim, vai vencer em 4 meses, tá? Então, a gente começa a calcular aqui a partir do, se fosse nesse caso, a partir do mês 4, é isso que ele está falando, vencendo em 2 meses. Então, começa a pagar do segundo mês. Por isso que aqui, ó, o que ele pôs? Ao invés de colocar o 1, como a gente fez no mês anterior, no exercício anterior, a gente colocou 2 aqui. Por quê? Ele já vai embutir mais juro do que se começasse a pagar no mês seguinte, tá? Então, isso tem que ficar atento também. Então, muitas vezes a gente vai fazer compra e o pessoal fala, compre agora e comece só a pagar com 13º, só que aquilo, ele não está colocando, ele está, mesmo que a gente vai pagar 2, 3 meses para frente, eles estão embutindo o juro nesses 2, 3 meses. É isso que eles fazem, como foi feito aqui, tá? Então, você monta o valor à vista, você deu uma entrada agora, você tem a parcela de 400, você coloca o seu I, o seu I é 0,05, que a gente fez uma transformação, uma equivalência para ele ser mensal, né? E o nosso N, como ele começa a pagar a partir do segundo mês, a gente colocou o nosso N começando a partir do segundo mês, tá? Deu para entender essa lógica, pessoal? Deu sim, Pro. Legal. Uma dúvida, então, acaba. Não, calma, agora eu me enrolei, mas então não acaba Não, aumentando tudo os bem, vai juros, firme. mas Pode falar. então não acaba aumentando os juros, mas o valor por mês acaba aumentando que um juros, tipo, inteiro, assim, né? O que que acontece? Se a gente, como a gente está colocando aqui, o 2 aqui, está colocando o juro do mês 1, está embutido aqui, porque a gente já começa a calcular a partir do mês 2, né? Ah, sim, sim. Tá? É que muitas vezes, a partir de agora, vocês vão começar a arrumar briga nas lojas, né? Fala, não, é o professor que está falando. Pelo amor de Deus, não vão arrumar briga, hein? Vai armar barraco, professor. Quero saber, sair lá no Datena, lá, vocês arrumando briga, né? Eu Mas, ainda mas, vou recomendar falar com o senhor, professor. É. mas pode ter certeza que é isso que vocês vão ver, se vocês fizerem de trás para frente, vocês vão ver quanto que é o juro que está sendo cobrado, né? Muitas vezes você fala assim, tá bom, você está fazendo em 12 vezes, né? E se eu pagar à vista, quanto é? Aí o pessoal vai lá, o vendedor vai lá falar assim, se você pagar à vista, vamos supor um valor assim, ó, R$ 1.000 em 10 vezes, né? 10 de 100, né? Aí você fala assim, aí se eu pagar à vista? Se você pagar à vista é 900. Então você consegue, com essa diferença de valor, você consegue calcular quanto que é o juro, né? E aí você vai chegar, vai ver que ele está cobrando 10% de, mais ou menos 11% de juro, né? Será que compensa pagar, né? Então é a hora de você brigar, né? Tá? Então, mas o lado é esse aqui, né? A gente montou a nossa equação, pronto, aí ele vem aqui, 1 mais 0,5 vezes 2 dá 1,10, né? 1 mais 0,05 vezes 3 dá 1,15, né? Aí ele já pegou o 200 que estava do lado de cada equação, já passou para o outro lado somando, né? E aí ele veio e calcula que o valor à vista é, a primeira aqui dá 363,64, 400 sobre 1,15 dá 347,83, mais 200, o valor à vista é 911,47. Então, a gente tendo, com a fórmula,
a gente consegue fazer ou o cálculo do valor à vista, ou o cálculo do capital, ou o cálculo do juro, ou o cálculo das parcelas, tá? Deu para entender como monta, como a gente utiliza a fórmula? Deu sim. Eu Deu tranquilo. pro. Então tá, a gente aqui está falando de juros simples, né? Tá? Vou voltar. Estamos falando aqui de juros simples, mas a linha de visão é essa, né? Ele te dá as parcelas e quanto que é o valor à vista, né? Então, você vê, ó, o valor à vista, tá? Vamos chegar aqui. Nosso valor à vista é 911,47, tá? Então, o que que a gente tem, ó? A gente pagou 400 de uma parcela, 400 da outra, mais 200. Tá? Então, se a gente fosse pagar à vista, a gente pagaria 911,47. Só que como a gente pagou a prazo e já dando uma entrada de 200, a gente pagou 1.000, né? Então, só nessa linha aqui, a gente pagou 88 reais, mais ou menos, de juro, para pagar em 3 meses, né? Aquilo que a gente financiou. Então, o juro, do que ele está falando aqui? É 5% ao mês. É muito juro, né? Um valor de 5% ao mês. Se a gente for pensar que a poupança está dando menos de meio, está dando 0,4%, né? Olha quanto que a gente está pagando de juro. Então, às vezes, compensa, se a gente calcular o valor do juro, às vezes a gente tem um dinheirinho guardado na poupança, não vou mexer na poupança, só que você vai comprar alguma coisa, você está pagando de 5% ao mês, né? Então, para quê? Para o seu dinheiro na poupança ganhar 0,4. Olha quanto você está perdendo de dinheiro, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse lado de saber fazer esse lado da matemática financeira. E é claro, isso se estende para a nossa vida pessoal, mas também para o nosso lado de administrador, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem um dinheiro aplicado a nossa empresa tem um dinheiro aplicado que está rendendo 1% ao mês, e aí a gente vai fazer alguma compra de um maquinário que o pessoal está embutindo um valor de 5% ao mês. Então, quem está na área financeira faz esse tipo de cálculo. Para quê? Para que a gente tenha menos gastos da empresa, né? Então, a matemática financeira serve para isso, tanto para o lado das empresas, como também para a nossa vida pessoal, né? Vocês têm até o mais perto para fazer o lado da vida pessoal, para acompanhar os juros embutidos, né? Às vezes a gente não tem como fazer, né? Às vezes a gente quer um determinado bem, né? E a gente quer imediato, a gente vai pagar juro, mas o certo seria fazer o quê? Você pega um pouquinho de dinheiro por mês, vai guardando, aí quando você tem o valor total, você vai lá e compra à vista. Você não paga o juro, só que às vezes você quer de imediato ter aquele bem, e aí você vai pagar o juro, né? Então vamos lá. Uma calculadora científica custa R$ 500. Paulo necessita adquiri-la para fazer a prova de matemática financeira ao final do bimestre. Sua intenção é parcelar o pagamento em 3 vezes mensais iguais a R$ 100. Tá? Sabendo... Oi? Oi, pode falar. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Pro. Aqui entrou uma voz aí, tá. Então, vamos lá. Sabendo que a taxa aplicada no parcelamento é 54% ao ano, né, em regime de juros, determina qual deve ser o valor da entrada, né? Então, quer dizer, a calculadora custa 500
ele quer pagar em 3 parcelas de 100, uma taxa de juros de 54% ao ano, e só que se a gente pagar 3 de 100, vai dar 300, então a gente vai ter que dar uma entrada, né? Se fosse sem juros, a gente daria uma entrada de 200, daria os 500, mas não é isso que vai ser, a gente vai ter que calcular para chegar nesse valor da entrada, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem, né? Então, é fazer... Deixa eu copiar a fórmula aqui, vamos ver. Para vocês lembrarem, né? Aqui é só o exemplo, né? Então, vocês vão colocar os valores daqui, né? Então, aqui é a fórmula do M, só que aqui são 3, né? Então, vocês já têm aqui o M, que é 100. Vocês vão calcular a taxa aqui, vocês vão calcular a taxa mensal. Vão colocar aqui embaixo e vão colocar 3, né? E aqui vai ser o AV menos a entrada. A entrada é o que vocês vão calcular, né? O AV é 500, tá? Então, é mais ou menos essa fórmula para vocês se orientarem. São 3 parcelas, né? Dá um tempinho para vocês fazerem.
O Pro, Oi. no último exemplo que você deu, lá nos outros slides, eu percebi que você colocou 4 casas depois da vírgula. Aí eu posso usar, tipo, 1, 2, ou preciso usar 4? Não, pode, aí não tem problema. Pode usar duas, não tem problema nenhum. A gente vai ter exercícios, né? Que a gente vai ter alguns probleminhas de arredondamento, tá? Mas a gente chega lá. Até nos centavos, até a primeira casa de valor, de real, né? Não tem problema. Pode dar problema de arredondamento. Não, a gente não precisa ser tão rígido com relação às casas, tá? Se Ah, você tá bom. quiser, tiver uma calculadora que faz com 4 casas, tudo bem. Mas se você quiser usar duas, pode fazer na calculadora duas, não tem problema nenhum, não. Tá bom, Pro, Tá? obrigada. Ah. Ô, professor, você tem a fórmula, tipo, tem nenhum número, só a fórmula mesmo aí? Eu tô esquecendo alguma parte da fórmula aqui. Então, aqui, ó, aqui você. Deixa eu pegar lá, vamos voltar lá. É M sobre 1 mais IN. É. Vou passar lá. Valeu, professor, valeu. Aqui, ó. Esse aqui, tá? Pro, Oi. então, eu tô meio travei aqui no processo. Mas tudo bem, não tem problema, vamos lá. Mas, ó, eu fiz tudo aqui, a fórmula e tal, 100 sobre blá, blá, blá. Aí eu cheguei no final aqui que me travou. Que Tá. deu, tipo, 275,53, que é igual a 500 menos Z. E o que eu faço agora? Tô Vamos fazer perdida. agora. Vamos fazer agora, vamos ver o que pegou, tá? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o valor à vista, que é 500, o M, 1.000, desculpa, 100,
o I 54 ao ano. Então, o capital é o à vista menos a entrada. O que, que a gente quer saber é a entrada, né? Então, nosso capital vai ser 500 menos o E, tá? Fazendo a taxa equivalente, 54 sobre 12, que é o 54 ao ano, né? Dá 4,5, dá 0,45. Então, aqui está a fórmula, né? M2, M3, né? Então, 1 mais I vezes 1 mais I vezes 2, 1 mais I vezes 3. Então, aqui o C eu vou substituir por 500 menos o E, esse daqui, né? Aí, o M é 100 para todos, que o nosso valor é único, né? Então, vai ser 1 mais 0,045 vezes 1, 1 mais 0,045 vezes 2, 1 mais 0,045 vezes 3, tá? Então, aqui vai dar 1,045. Esse primeiro dá 1,045. Esse daqui vai dar 1,09. E esse daqui vai dar 1,135, tá? Fazendo a divisão, 100 sobre 1,045 dá 95,69. 100 dividido por 1,09 dá 91,74. 100 dividido por 135 dá 88,11, tá? Até aqui vocês acompanharam? Sim, pro. Tá? Dúvida até aqui, tudo bem? Não, tá Tudo de boa. certo. Tá. Então tá, vamos lá. Então, vou passar para outra página, tá? Aí, o que eu fiz? 500 menos o E, aí eu coloquei todos os valores, né? Todos esses valores somados dá 275,15, né? Aí vai dar 500, o 500 estava para cá, a gente fez a parte da igualdade, né? Então, o E passa para lá e o 275 passa para cá, então a gente ficou aqui nesse valor. 500 menos 275,75 dá 224,25, tá? Ah, tá, pro. Agora eu consegui colocar aqui a cabeça no lugar. Não, tudo bem. A matemática é assim, a gente vai indo, às vezes a gente se apanha com o sinal, né? Mas vamos indo aí, tá? Aqui você vê, Uhum. aqui a gente tem uma troca de sinal. Eu tenho, para ficar mais fácil, é melhor passar o E para cá, para a direita. Toda essa soma passa com negativo, inverte, pronto. Aí a gente fica nessa linha. Mas, em resumo, né? A gente vai ter uma entrada de 224,25 e 3 parcelas de 100 para comprar nossa calculadora, tá? Certo, pro. Tá? Aqui é o que eu sempre falo, para fazer esse tipo de exercício, o legal é fazer primeiro esse memorial aqui, para a gente não se atrapalhar. A fórmula, vocês vão vendo que vai repetindo, né? A gente vai interpretando, ora ele dá alguma coisa diferente, tal, para começar a partir do segundo mês, não sei o quê, mas a fórmula é sempre essa: M sobre 1 mais I vezes M. Se são 5, nós vamos ter que repetir 5 vezes, né? Então, aqui a gente vai fazendo para acostumar, né? Não vamos fazer 10 vezes, que a gente vai ficar se matando de fazer conta, mas o importante é a gente entender a lógica, tá? Todo mundo entendeu? Deu para acompanhar? Deu sim, Deu professor. sim, professor. Tá bom. Então, ótimo. Tô ficando tranquilo, então. Então, ó, esse aqui é um exercício que
a gente tem aqui as opções, né? Então, aquilo que eu comentei. Como a gente trabalha com casa, 2 ou 4 casas decimais, 3, pode ser que a gente não ache o valor exato, né? A gente vai achar um valor aproximado. Só que é aquilo, a gente não vai achar 500 e qualquer coisa. Ou a gente vai achar 365, né? Ou 425. Então, é algum valor próximo da resposta, tá? Então, não se apavorem se não achar o valor correto, tá? Então, vamos fazer mais esse para vocês pegarem também, tá? Ó, tomou-se empréstimo a quantia de 1.200 sobre a taxa de juros de 3% ao mês para ser pago em 3 parcelas mensais. Calcule o valor da parcela. Então, aqui não tem entrada, não tem nada. Aqui é fazer a fórmula direto, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer para ajudar. A fórmula vai ser mais ou menos essa aqui, né? Não comida assim, né? Então, a fórmula vai ser mais ou menos essa.
Pronto? Oi, professor. A, B, C, D ou E? Deu D aqui. Deu D? D aqui também, pro. Poxa, então eu não vou nem corrigir. Vai nessa não, professor. Não confia tanto na gente assim, não. Vamos lá, então. Ah, mas que bom, estão chegando no resultado, né? Tá. Os fins não justificam os meios, né? Então, ó, então tá aqui, né? Ó, A gente 1.200, colou, pro. A gente viu no Brainly. colou, né? 1.200, né? O valor total. M, aí a taxa é 3%, né? 1, 2, 3. Aí aquilo que a gente fez naquele outro lá, né? Isolou o M, né? Porque a gente quer calcular o M, né? 1 sobre 1,03, 0,97, 0,9, 0,94, 1 sobre 0,6, 0,94, 34, 1 sobre 0,9, 0,91 e 74, somando tudo dá 2,83, 17, né? E é aquilo que eu falei, você faz com 2 casas, com 3 casas, né? E aí a gente chegou no 423,77, né? Que é a resposta D, que deu certinho, mas se fizer com 2 casas, vai dar um pouquinho maior, mas não sai fora disso, né? É que no caso deu 425 e 53, mas Então, é o que tranquilo, é você isso já tinha aí, explicado, né? não tem problema, mas você vê, 425, né? Não tem nenhum aqui que tá, o mais próximo é a D mesmo, né? Tá? Então é mesmo arredondamento. A gente pode ser que a gente tenha, mas vocês pode ver que os valores são distantes, né? Então não tem problema não. O importante é chegar nessa linha, né, na ordem de grandeza, tá? Bom, agora nós vamos pegar um lá do AVA, né? Que aí aqui a gente já começa a dar aquela moleza para vocês chegarem lá no AVA e já responder, né? Então, vou deixar mais esse aqui para vocês fazerem, tá? Um produto cujo valor à vista é 1.500, né? Teve sua venda negociada uma entrada de 23% do seu valor e 3 parcelas bimestrais, né? Iguais sobre a taxa de juros simples de 7% ao mês, né? Então, ó, apesar de ser taxas bimestrais, né? Então a gente vai ter aqui, um é do primeiro bimestre, o 2 é do segundo bimestre e o 3 é do segundo bimestre, porque a taxa já está em bimestre, então a gente não precisa se preocupar. Tá vendo aqui o desenho que a gente fez? Já está bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, tá? Aqui é só calcular o valor da entrada, então vai ser o capital vai ser o à vista 1.500 menos a entrada, né? Então vai ser o valor a ser financiado, então o capital vai ser aqui. E aí é só usar as parcelas bimestrais, tá? Dá um tempinho para vocês fazerem também. Esse aqui já vai fazer parte da atividade do professor lá no AVA para vocês irem lá e responder, tá? Na unidade 1, 2, sessão 2. E, professor, uma coisa que você falou de atividade, né? Na semana passada eu não consegui ver a aula, mas você passou também uma para fazer, né? Lá do A, AVA. a aula está lá no AVA, né? Eu vou entrar agora aqui para vocês verem, até para mostrar, tá? Deixa eu ver aqui onde está. Tá na aula mesmo, né? Sim, é que eu fiz, só que aí eu não sabia se eu tava fazendo a certa, do lugar Ah, certo. tá. Ele é correspondente A aula, né, à que tava lá. aula, né? Tá? Ah, tá bom. Aham. Então, todas as aulas gravadas eu vou deixar na aula, porque como tem alguns de vocês ainda que
ainda não consegue acessar alguma coisa, e as aulas parece que alguns não estão conseguindo acessar também, né? Bom, eu tirei o exercício, né? Então, deixa eu entrar aqui.
Pronto? Foi, professor, foi. Foi? Qual que deu? Foi a D, pro. D? D. Todo mundo chegou na D? Sim, sim. Vamos lá. Então tá aqui, 23% de 1.500 é 345, né? Só multiplicar 0,23 por 1.500. O capital é 1.500 menos 345, o valor à vista menos a entrada dá 1.155, né? Aí a gente tem 1 mais 0,07 vezes 1, está falando do bimestre, né? 1,07. 1 mais 0,07 vezes 2 dá 1,14. Aqui só relembrando, né, pessoal? Aquela regra para a gente não errar, né? Primeiro a gente multiplica e divide, depois soma, né? Soma e subtrai. Então, se a gente fizer primeiro a soma aqui, vai dar outro valor, né? Então, a regra da matemática, né? Deu 1,14, aqui deu 1,21, né? Isolando o M, 1 sobre 1,07 dá 0,93, 1 sobre 1,14 dá 0,88, 1 sobre 1,21 dá 0,83, somando tudo dá 266, né? Trazendo para cá, a gente fica com 1.155 dividido por 166, aqui deu 434,21, mas o valor aproximado é o D, tá? Então, quanto mais a gente aumenta aqui as nossas casas, mais próximo ficam os valores, tá? Então, é substituição mesmo, né? E aí, um pouquinho de interpretação no problema, tá? Dúvida, pessoal? Não, tranquilo, professor. Eu estou entendendo que vocês estão acompanhando. Se tiver dúvida, pode falar, viu, pessoal? Não tem problema nenhum, não. Quem tiver ainda com dúvida, né? Vamos seguindo, tá? Então, vamos fazer mais esse, tá? Então, a Laíde contratou um encanador que apresentou um orçamento de 1.300 para o pagamento à vista, mas ela fez um acordo de pagar uma entrada de 550 e o restante em duas parcelas iguais com vencimento após 15 dias e 22 dias sobre uma taxa de juros simples de 0,15 ao dia. Determine o valor das parcelas que a Laíde deverá pagar ao encanador. Que eu não vou falar nada, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. São duas parcelas, né? Então, é o M sobre 1 mais I vezes 1, são duas vezes o M, né? Aí, aqui, o que vocês vão usar no valor do N, tá?
Pronto, pessoal? Não, calma aí, professor. Isso aqui ficou um bom. pouquinho mais difícil. Não, certeza que foi, mano. Ô, Pro, Oi. Ai, calma aí. é a B? Eu acho que é, não lembro. Vamos ver. É a Pode ser. A é C? É. Posso ter errado também, né? Vamos conferir junto aí. Oxi, por quê? Vamos ver. Então, primeiro, o que que a gente fez? 1.300 menos 550 dá 750 de capital, né? O que que a gente fez? Era 0,15 ao dia, né? Então, o que que é? É 0,015 vezes 15, 0,015 vezes 22. O nosso N são esses dois valores, né? Então, o que que a gente tem? 1,0225, 1,0330, né? Dividindo 1 por 1,0225 dá 0,978, tá? 1 sobre 1,0330 dá 0,968. Somando os dois, dá 1,946. Dividido por 750 dá 385,28. Foi isso que vocês fizeram ou não? Não, professor, Eu eu não. acabei errando também. Mas ficou claro aqui? Sim, Porque a sim. gente está, como a nossa taxa é em dias, e aqui a gente está trabalhando em dias também, né? Essa parte eu tinha acertado, eu só errei na quantidade de zero ali. Aí mudou toda a conta. É. Então, porque, claro, aqui não tem muito que a gente. Vamos trabalhar em meses, né? Não dá muito para transformar, né? Aqui teria que ficar meses em meio decimal, tudo. Então,
como a gente está aqui a parte em dias, né? E a nossa taxa também em dias é, né, dessa forma. E o nosso N é correspondente ao período. Se a nossa taxa é diária, né? Se a gente tem os juros de 15 dias, a gente tem que multiplicar o nosso N por 15, tá? Deu para entender? Deu sim, sim. Pro. Ah, tá. Mas no geral não é complexo, né, pessoal? É mais um. Aí é ir acostumando com determinadas coisas e ficar sempre atento à data, né? O período, né? O período correspondente, né? Então, se fosse aqui, se a gente quisesse fazer um cálculo anual, né? A gente multiplicaria a nossa taxa aqui diária, nosso ano é 360, multiplicaria por 360, a gente teria uma taxa anual, né? É a taxa equivalente. Então, é sempre essa transformação, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Desse e dos outros exercícios? A minha sugestão é que vocês refaçam, deem uma olhada. No AVA tem mais alguns. Façam. Esses dois últimos são do AVA, né? E aí a gente tem como atividade do professor vocês realizarem as atividades na unidade 1, seção 1, tanto na atividade diagnóstica como na atividade de aprendizagem, né? Tem mais, são 3 exercícios em cada um. Façam, tendo dúvida, dá um alô para a gente, né? E façam as atividades do AVA, que aí a gente vocês já acumulam pontos para a atividade do professor, né? E aquilo que eu comentei no início, né? Fiquem atentos ao desafio nota máxima que tem no AVA de vocês, ED, vão fazendo, não deixem acumular. E quanto mais pontos vocês forem acumulando, fica mais fácil a aprovação, chega para o final, não fica com muita pendência para pontos, né? Tá? Então, se estiver tranquilo, pessoal, de minha parte, eu encerro a aula de hoje, agradeço aí a participação de vocês, espero ter aí contribuído um pouco, né? Mislene, você está quieta? Tudo bem? Oi, professor, tô bem. Está quietinha? Hoje eu tô quietinha.